Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 37. O texto bíblico nos diz o seguinte: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o tema da nossa reflexão nessa manhã é aprovação de Deus ou dos homens? Aprovação de Deus ou dos homens? Eu quero destacar aqui o versículo 43 desse texto de João 12, que diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E numa outra versão, a nova versão transformadora, nós podemos ler: amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. A grande questão desse texto bíblico, dessa passagem, ela tem a ver com o nosso testemunho cristão, com a maneira que demonstramos para o mundo o Cristo que nós cremos. Via de regra, na nossa concepção, ser cristão é frequentar uma igreja, ir aos domingos, ser um contribuinte fiel, ter determinados costumes e hábitos que nos identifiquem como cristãos. Mas a verdade é que ser cristão vai muito além apenas daquilo que a aparência nos revela. Porque o próprio Evangelho nos diz, o próprio Cristo nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, via de regra, você transmite para os outros, pelas suas ações, pela maneira como você vive o Evangelho, mais daquilo que está dentro de você. Então você dificilmente vai conseguir ser incoerente. Dificilmente. Se você não vive o Evangelho de forma genuína dentro do coração, isso não vai ser transmitido para o mundo. Em algum momento isso vai ser revelado. E o próprio Evangelho também nos ensina de que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Isso nos mostra então que o Evangelho ele tem que ser vivido de maneira integral e não apenas circunstancial. Porque se nós circunstanciarmos o viver o Evangelho, nós vamos entender então que ele deve ser experimentado e aplicado apenas naqueles momentos que me são convenientes. Então, para algumas coisas eu sou cristão, para outras coisas eu não sou. Para algumas coisas eu acho que usar a Bíblia é interessante, mas para outras é preferível me esquecer, para eu não ser acusado de que eu estou fazendo algo de errado. Então, a coerência entre vida interior e prática é algo extremamente necessário para nós que estamos caminhando na fé em Cristo Jesus. Mas esse texto também nos fala de algo muito importante que tem a ver com a incredulidade. E a incredulidade que tem sido ainda a causa de muitas pessoas não chegarem aonde imaginavam chegar ou receber aquilo que esperariam receber. Nesse texto aqui nós vemos então o impacto de como a incredulidade ela pode afastar as pessoas de Deus. Porque nós vemos aqui que Jesus,
mesmo depois de ter falado e ter feito muitos sinais entre um grande público que o via e o seguia, mesmo assim, esses milagres não foram suficientes para que essas pessoas que se diziam convertidas testemunhassem de fato aquilo que Cristo era. E muita gente não fazia isso porque tinha medo, porque achava que se testemunhasse a Cristo, poderia de alguma forma ser perseguido. A igreja nos primeiros anos da sua história, ela foi amplamente perseguida, especialmente no momento em que ela chegou à capital do Império, Roma. É importante nos lembrarmos que, mais ou menos em 30 anos, o Evangelho ele sai da região da Palestina e chega então ao Império, ou à capital do Império Romano, que é Roma. Lá em Atos 1:8 nós vemos que Jesus fala aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o Evangelho, no livro de Atos, ele vai seguir exatamente esse roteiro, até que ele chegue então à capital do Império Romano. Quando ele chega na capital do Império Romano, ele começa a causar alguns problemas em termos assim de insubmissão. Porque entre os romanos não era comum a dominação religiosa. Quando Roma chegava para dominar uma determinada região, ele dominava politicamente aquela região, mas não dominava a religião. Então eles permitiam que as pessoas que tivessem a sua crença, a sua convicção, continuassem tendo. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, que os cristãos, ou melhor, o povo judeu continuava com a sua religião, mesmo sendo dominado pelo Império Romano. E isso vai acontecer também em outras partes do mundo. Só que no momento em que o cristianismo ele nasce, os cristãos eles têm uma outra visão sobre o imperador romano. Então o imperador romano requisitava para si a adoração. Queria que todo o povo o adorasse e que se curvasse diante dele. Mas os cristãos não faziam isso. E no momento em que eles não começaram a fazer isso, no momento que eles não se curvavam diante do imperador, aquilo causava uma impressão de insubmissão. E então começou uma perseguição sistemática contra os cristãos, porque eles eram insubmissos, eles subvertiam a ordem. Enquanto todos do Império Romano adoravam o imperador, os cristãos, na hora que deveriam se curvar ao imperador, eles não se curvavam. Porque eles diziam que só o Senhor é Deus e que o Rei dos Reis é Jesus. E isso causou, claro, uma grande perseguição. Nós vamos, por exemplo, encontrar no ano 90 o incêndio que aconteceu em Roma, que foi inclusive iniciado pelo imperador Nero, que falsamente criou uma situação para acusar os cristãos e também os judeus. Ele, dos 12 bairros que haviam na cidade de Roma, 11 foram incendiados. Apenas um não foi. É onde estavam os cristãos e judeus. E ele fez isso propositalmente, para que pudesse encontrar um argumento para acusar os cristãos e aqueles que viviam ali de insubmissão. E aí então começou, de forma assim mais drástica ainda, uma perseguição em relação aos cristãos. Então os cristãos, ser cristão nesse período era uma questão de vida ou morte, literalmente. Não é como hoje, que nós temos as portas da nossa igreja abertas, que nós podemos entrar e sair tranquilamente, que ninguém nos acusa, o Estado é laico, ou seja, o Estado ele não interfere na nossa convicção religiosa, portanto, cada um pode seguir a confissão religiosa que tiver. Então, ser cristão, nos primeiros anos do nascimento do cristianismo, era um ato bravo, heróico. Você estava, às vezes, renunciando à sua própria vida, à sua família. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para uma nova vida,
E quando a mensagem do evangelho chega ao coração das pessoas, ela não deixa com que as pessoas fiquem paradas. Elas precisam, de alguma forma, tomar uma atitude e elas precisam assumir que são, de fato, cristãos e cristãs. Mas o evangelho nos mostra que mesmo muita gente, sabendo que Jesus era Senhor, mesmo sabendo que Jesus operava muitos milagres, eles olhavam para aquilo e diziam assim: poxa, mas se eu assumir aqui que eu sou cristão, eu vou ser perseguido pela religião. E o texto diz mais ainda para a gente. Diz que muitos homens importantes, autoridades, versículo 42, creram em Jesus, mas por causa da perseguição ou do medo de serem perseguidos, vamos assim dizer, no caso aqui que era empreendido pelos fariseus, que era um grupo extremamente rigoroso, eles não assumiam que eram cristãos. Então, o contexto desse texto bíblico que nós lemos agora há pouco, ele nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus, ele é ungido em Betânia na presença de um ressurreto, Lázaro. Depois, Jesus é recebido triunfalmente em Jerusalém como rei. E nesse contexto, Jesus já contraria uma série de coisas, porque ele entra sendo recebido como rei em Jerusalém montado num burro. Quando a lógica seria o seguinte: um rei, ele é recebido triunfalmente e ele entra numa cidade montado num cavalo. Porque reis montam em cavalos e vão para a guerra. Agora, alguém que senta num burro, historicamente, quem senta num burro, na verdade, ele está querendo demonstrar que está chegando em paz. Então, quando Jesus senta num burrinho, ele está demonstrando que a missão dele é uma missão diferente da missão que as pessoas esperavam. E um pouco antes de nós iniciarmos esse texto, nós vemos que alguns gregos queriam ver Jesus. E eles estavam em Jerusalém pela proximidade da Páscoa. Esse é um sinal claro de que o evangelho então já estava se estendendo pelo mundo todo. Então, como nós dissemos, alguns, por mais que tivessem visto todas essas coisas, Jesus sentado à mesa com o homem que estava morto e que agora ressuscitou, Lázaro, mesmo Jesus sendo recebido como rei, mesmo pessoas de outros lugares, como esses gregos, ou seja, já gregos estavam vindo em Jerusalém para ver Jesus, para ouvir Jesus, porque as notícias sobre o evangelho, elas estavam já se expandindo pelo mundo. E mesmo acontecendo tantas coisas como essas, muita gente ainda não consegue acreditar, ou se acredita, tem medo do que o mundo dirá. O versículo 37 mostra isso. Veja lá o que diz. Versículo 37, aquilo que lemos anteriormente. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram. Não creram. Então, muitas vezes, na nossa vida, Deus tem operado grandes coisas. Deus tem operado, de repente, coisas maravilhosas, extraordinárias na sua vida. Mas, às vezes, a vida que você leva, as angústias do dia a dia, as ocupações da mente, o trabalho excessivo, as crises existenciais e as crises familiares, ou então as situações da vida são tão angustiantes às vezes que elas nos impedem de ver aquilo que Deus tem feito por nós. Elas impedem que a graça de Deus ela seja revelada de forma mais clara e de forma mais evidente. Então, nós precisamos estar atentos diariamente sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tem muita gente que anda cabisbaixo. Tem muita gente que anda entristecida. Tem muita gente que anda sem motivação para viver. Tem muita gente que acredita que já chegou no fim da linha, no fundo do poço, que não existe mais esperança. Mas para essas pessoas nós podemos dizer o seguinte: Jesus, ele veio para nos mostrar
que se nós estamos vivos, esse é um dos maiores privilégios, é um dos maiores presentes que você e eu recebemos. Porque através da vida que nós temos, da vida que nós vivemos, nós podemos tanto demonstrar aquilo que Deus tem feito por nós, como podemos também receber essa confirmação de que Ele faz muito além daquilo que pedimos e muito além daquilo que esperamos. Mas para isso é preciso que a gente se aproxime dele com fé. E como falar de fé num mundo que tem transformado a fé quase que em algo material? As pessoas, elas só confiam naquilo que elas tocam. As pessoas só confiam naquilo que elas veem. As pessoas só confiam naquilo que elas sentem. Então existem muitas religiões, muitas igrejas que insistem com os seus seguidores para que eles sintam a presença de Jesus, mas de uma forma que não é bíblica. E a Bíblia nos fala que o que nos faz sentir a presença de Cristo na nossa vida é o Espírito Santo. Você só vai conhecer a Cristo verdadeiramente se o Espírito Santo agir na sua vida e no seu coração. E como fazer para que esse Espírito Santo ele venha e fale no seu coração e na sua vida? Ore sinceramente a Deus. Busque a presença de Deus. Seja honesto com o Senhor. Na hora que você for fazer a sua oração, não tente impressionar a Deus. Não tente dizer para Deus aquilo que você não é. E se você não tiver nada o que dizer na presença de Deus, não se preocupe. Deus conhece o seu coração porque Ele fez você. Eu já citei essa frase aqui outras vezes. João Bunyan, autor do livro O Peregrino, ele disse que mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, muitas vezes, é preferível que a gente chegue à presença de Deus sem ter o que dizer. E quantas vezes você vai querer orar, você vai desejar estar na presença de Deus e você não vai ter o que dizer. Ou às vezes você vai ter até vergonha de estar na presença de Deus. Isso acontece. Porque às vezes nós olhamos para o Evangelho como algo que está muito além de nós, como está muito distante de nós. Mas o que Jesus fez quando veio ao mundo foi justamente acabar com essa imagem falsa de que Deus está distante de nós. Ele veio nos mostrar que é possível que nós caminhemos em fé próximos à presença dele. Você não precisa se sentir uma pessoa pequena, você não precisa se sentir uma pessoa extremamente pecadora, distante de Deus, com os seus erros. Acredite, Jesus veio para resolver esse tipo de problema. Ele veio para tirar do nosso coração todo o peso de angústia, de tristeza, de inquietação. A citação do profeta Isaías, no versículo 38, nos mostra que a descrença, ela viria, ela aconteceria. Então, nem todos aqueles que ouvem o Evangelho da Graça vão crer plenamente. Há muita gente que vai resistir. Outros que não vão sequer dar atenção a ela. É como a parábola do semeador. As sementes que caem à beira do caminho, as sementes que caem entre os espinhos, as sementes que caem entre as pedras. Em cada um desses solos, você vê alguma situação diferente acontecendo na vida daquelas pessoas. Mas existe a boa semente. Existe a semente que cai na terra boa. E é essa terra boa que o Espírito Santo de Deus espera trabalhar na nossa vida e no nosso coração. É essa terra que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Então, embora o nosso tempo seja um tempo de incredulidade, nós como igreja precisamos buscar a presença de Deus para fazer com que o mundo saiba quem de fato é Cristo Jesus. Esse texto nos mostra que a ação de Jesus com aqueles que ouvem Ele é uma ação de amor, mas ao mesmo tempo é uma ação de justiça. Porque Ele sabia que muitos daqueles que o ouviriam, como falei, o negariam e dariam as costas. O jovem rico, por exemplo,
quando é confrontado com o fato de que ele deveria deixar todas as coisas e dar aos pobres e seguir a Jesus, ele abaixa a cabeça e sai. Porque ele queria um evangelho que fosse interessante para ele. E é interessante nós pensarmos que existe muita gente que quer o evangelho moldado às suas vontades, aos seus interesses. E o evangelho, ele exige de nós renúncia. Ele exige de nós resiliência. Ele exige de nós perseverança. Seria muito bom se para cada um tivesse um tipo de evangelho diferente. Será que seria bom mesmo? Será que já pensou se Jesus viesse atender às expectativas e os desejos que cada um tivesse sobre o Cristo? Já pensou se ele disponibilizasse para cada pessoa um tipo de evangelho diferente? Então a mensagem de Cristo é uma mensagem única. E ela é uma mensagem que exige de nós constância, perseverança, persistência. Nós não podemos amoldar o evangelho às nossas vontades. Nós não podemos relativizar o evangelho. Nós não podemos nos aproximar do evangelho dizendo o seguinte: mas isso aqui foi para aquele tempo. Hoje as coisas são diferentes. Existe muita gente hoje em dia fazendo isso com o evangelho, relativizando o evangelho. E existem coisas que não podem ser relativizadas. Acredite que Jesus é muito mais revolucionário do que a grande maioria das pessoas que frequentam a igreja. Você sabia disso? Você sabia que Jesus está mais à frente do tempo do que a grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas? Aí você vai perguntar, mas como isso? Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Você vai ver um Cristo que chamou crianças para perto dele, que caminhou com mulheres, que sentou à mesa de pecadores, que foi na casa dos ricos e dos poderosos, que tocou em gente doente, que pregou em cima de um barco, que subiu no monte, que transformou água em vinho numa festa de casamento. Você vai ver um Cristo que faz coisas extraordinárias e que, se provavelmente essas coisas fossem citadas entre muitos meios, em muitos lugares, as pessoas diriam assim, mas esse homem aí é um irresponsável. E de fato, Jesus foi chamado de beberrão pelos fariseus. Jesus foi chamado de Belzebu, diabo. Jesus foi chamado de agitador. Jesus foi chamado de tantas coisas terríveis. Por gente que achava que o que ele estava fazendo era demais. Ia muito além daquilo que era necessário. Então acredite, a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho é uma pregação, é uma mensagem que impacta. E que ela não deixa uma pessoa sem resposta. E eu quero fazer a pergunta para você nessa manhã. Diante do evangelho que você tem ouvido, você espera receber a aprovação de quem? De Deus ou dos homens? Porque se for a aprovação dos homens, você e eu vamos fazer como aqueles que ouviram a Jesus, como aquele jovem rico que baixou a sua cabeça e foi embora porque essa mensagem era dura demais. Ou como aqueles homens poderosos ali que acreditavam que se testemunhassem a Cristo, que se demonstrassem que conheciam a Cristo, eles poderiam ser perseguidos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que não nos deixa indiferentes. É uma mensagem que nos chama a uma reflexão e uma profunda mudança de vida e de visão do mundo. Então, se nós temos ouvido esse Evangelho e a nossa vida continua na mesma, se nós temos ouvido esse Evangelho e esse Evangelho ele não traz novidade de vida, ele não traz mais amor ao nosso coração, mais sede pela presença de Deus, mais busca pela presença de Deus, mais sede de justiça, então é porque esse evangelho realmente ele não está fazendo o efeito para o qual ele deveria fazer. E então, se isso está acontecendo na sua vida, você deve orar pedindo a Deus
clamando por misericórdia e dizendo o seguinte: Senhor, que esse evangelho ele encontre espaço na minha vida e que ele de fato faça a mudança que é necessário ser feita. Porque o evangelho, ele não pode vir para a nossa vida e então nós, com uma peneira, dizermos assim: olha, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui vai, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Ah, as bênçãos do evangelho, nossa, isso é bom, milagres, puxa vida, como é bom receber um milagre. Honestidade, retidão, vida com Deus, ame ao seu próximo como a si mesmo, renuncie às coisas que te tornam escravos dela. Aí a gente tem que conversar, porque nem tudo é assim. Então tem muita gente relativizando o evangelho, querendo o evangelho da forma que lhe apraz. E o evangelho, ele é novidade que transforma, que liberta e que impacta. Mas a Bíblia nos dá conta de pessoas que foram impactadas pelo evangelho da graça e que tiveram a sua vida transformada. O evangelho de João mesmo nos mostra lá no capítulo 19, versículo 38 e 39, o seguinte: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Nós vemos duas figuras importantes aqui na Palestina naquele período. José de Arimateia, que tinha um sepulcro novo, algo que era para poucos. Porque a grande maioria dos judeus não era sepultada num sepulcro como o de José de Arimateia. Eram enterrados à beira da estrada, em lugares comuns. Mas José de Arimateia tinha um sepulcro novo. E ele era, portanto, um homem de posses. E ele disponibiliza aquele sepulcro novo para receber o corpo de Jesus. Mas o texto nos fala uma coisa interessante a respeito de José de Arimateia, que ele não assume publicamente, porque ele também tinha medo. Então nós não sabemos, de fato, o que se deu, né, sobre o evangelho na vida de José de Arimateia, mas de todo modo sabemos que ele, ainda que tenha tentado não deixar transparecer que era um discípulo de Jesus, o evangelho tinha chegado ali naquele coração. E nós encontramos também Nicodemos. Quem é esse Nicodemos? João capítulo 3. Foi lá em João capítulo 3 que Jesus responde a Nicodemos aquele texto que nós conhecemos tão bem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos era membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal daquela época. Não sei se essa foi uma boa comparação, né? Deixa eu mudar aqui. Ele era alguém muito respeitado, né? Ele era alguém muito bem-quisto, porque era um homem conhecedor das Escrituras Sagradas e um homem poderoso na época. E ele procurou a Jesus de noite. Possivelmente porque também tinha medo de ser perseguido, porque era uma autoridade. Mas nós vemos aqui no final esses dois homens importantes da sociedade, naquele período, assumindo publicamente que Jesus tinha de alguma forma passado pela vida deles. José de Arimateia cedendo o sepulcro. Nicodemos levando quilos de um composto que era usado para minimizar, para atenuar os odores que eram advindos da morte. E ambos vão publicamente pedir para que Jesus seja sepultado. Vejam que eles vão até Pilatos. José de Arimateia vai até Pilatos, um homem importante.
conhecido naquela época. Foi aquele que lavou as mãos diante do julgamento de Jesus. E agora José de Arimateia vai até lá. Então, por mais que haja uma resistência, por mais que exista medo, o evangelho, quando ele chega na vida de alguém, ele impacta, ele transforma e ele muda. E a minha pergunta para você essa manhã é a seguinte: o que o evangelho tem feito na sua vida? E se o evangelho chegou no seu coração, você está mais preocupado com o quê? Com o favor dos homens ou o favor de Deus? Jesus passou boa parte da sua vida em Nazaré. E ele era conhecido como Jesus de Nazaré. E há um determinado momento em que ele volta lá. E chegando à sua terra, diz a Bíblia que ele estava ensinando na sinagoga. E as pessoas que estavam nessa sinagoga se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Isso na terra de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então, de onde que vem isso tudo? A pergunta feita por aqueles homens que estavam na sinagoga é mais ou menos o seguinte: não era aquele rapaz que jogava bola ali na rua? Aquele que vinha aqui pegar umas frutas no pé de casa? As irmãs dele não é aquela que iam para a escola com os nossos filhos também? A mãe dele não é aquela que passa aqui de vez em quando com um jarro de água nos ombros? E o pai não era aquele que tinha uma carpintaria ali no fim da rua, que fazia umas obras de arte belíssimas? Mas como assim? Do nada ele aparece fazendo milagres? Do nada ele aparece fazendo tudo isso? Estranho, né? Então, de repente, para alguns aquilo que seria motivo de bênção, para outros foi motivo de dúvida. E aí o texto, versículo 57, desse texto que narra a passagem de Jesus por Nazaré, diz o seguinte: que se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Quando eles viram quem era Jesus, o que ele fazia, dizia o seguinte: não, é aquele Jesus. E o texto, versículo 58, diz o seguinte: e Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então acredite, se o que você espera na sua vida é um milagre, se o que você espera na sua vida é a graça de Deus sendo revelada constantemente, tenha certeza de uma coisa: Deus espera que o seu coração esteja aberto para os milagres. Ele espera que você o receba de coração aberto, de mente aberta, de forma integral e não parcial. Não querendo amoldar a sua mensagem, a sua palavra aos seus interesses, mas ciente de que receber a Cristo é ter uma vida transformada. Assim como o Evangelho nos fala de tantas pessoas que tiveram a sua vida transformada. É uma luta, não é fácil. É uma luta da qual eu tenho que empreender todos os dias e eu acredito que você também empreenda todos os dias, porque esse é o desafio de ser cristão. Mas o desafio está posto. Que Deus nos ajude a buscar mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Amém.